Meu filho, talvez você tenha chegado até aqui porque está procurando uma resposta. Talvez você tenha perguntado tantas vezes: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Você pediu direção, pediu um sinal, pediu que Deus mostrasse qual caminho seguir, mas talvez você esteja procurando uma resposta extraordinária, enquanto Deus já está falando com você através daquilo que Ele colocou diante dos seus olhos. Às vezes você pede uma porta, mas Deus já mostrou qual caminho não deve seguir. Você pede uma resposta, mas ignora aquilo que a palavra já ensinou. Você pede direção, mas continua insistindo naquilo que rouba sua paz. Por isso, pare por alguns instantes. Observe. Talvez Deus esteja tentando chamar sua atenção. Provérbios 3, 5, 6 diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Meu filho, você não precisa entender tudo para obedecer. Às vezes, a direção de Deus começa com uma pequena decisão. A decisão de abandonar aquilo que está afastando você dele. A decisão de perdoar. A decisão de voltar a orar. A decisão de abrir a Bíblia novamente. A decisão de dizer não para aquilo que você sabe que não agrada a Deus. Talvez você esteja esperando Deus mudar tudo ao seu redor, quando Ele está começando uma mudança dentro de você. Não ignore aquilo que Deus está trabalhando no seu coração. A consciência que incomoda pode ser um chamado para você parar e refletir. A palavra que confronta pode estar mostrando algo que precisa mudar. A porta que não abre pode estar impedindo você de entrar em um lugar que não seria bom para a sua vida. Nem toda oportunidade é uma bênção. Nem toda porta aberta deve ser atravessada. E nem toda porta fechada significa rejeição. Por isso, não peça apenas para Deus abrir portas. Peça também discernimento para saber quais portas você não deve atravessar. Talvez essa seja a resposta que você estava procurando. Meu filho, existe algo que você precisa entender. Nem sempre Deus vai responder da maneira que você espera. Às vezes a resposta será sim. Às vezes será espere. E algumas vezes será não. E quando Deus diz não, você pode não entender. Você pode até se sentir frustrado. Pode pensar: mas Senhor, eu pedi tanto. Você olha para aquela porta fechada e pensa que perdeu uma oportunidade. Mas talvez Deus esteja protegendo você de algo que seus olhos ainda não conseguem enxergar. Isaías 55, 8 e 9 nos lembra que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, e os seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos. Você enxerga o agora, Deus enxerga o depois. Você conhece o começo de uma história, Deus conhece o final. Por isso, não permita que uma resposta que você não gostou destrua sua confiança. Talvez aquela pessoa que saiu da sua vida tenha deixado uma ferida. Talvez aquele emprego que você queria não tenha acontecido. Talvez aquele relacionamento tenha terminado. Talvez aquele projeto tenha fracassado. E você perguntou: por quê? Talvez você nunca compreenda completamente. Mas você pode escolher confiar. Provérbios 16, 9 diz: O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Faça seus planos, sonhe, trabalhe, ore, mas deixe Deus dirigir seus passos, porque existe uma diferença entre pedir que Deus abençoe os seus planos e entregar seus planos para que Deus conduza. Talvez você esteja dizendo: Deus abençoe aquilo que eu quero, mas talvez a oração que precisa fazer seja: Senhor, se isso não for para mim, tira do meu caminho. Se não vier de ti, não permita que eu insista. Essa é uma oração de maturidade. Porque confiar em Deus também significa aceitar quando Ele fecha uma porta. Não corra atrás de tudo aquilo que Deus está tentando tirar da sua frente. Às vezes, perder algo é justamente o que vai permitir que você encontre aquilo que realmente precisava. Então, se uma porta fechou, ore antes de tentar arrombá-la. Talvez Deus esteja dizendo: Filho, não é por aqui. Mas existe outro tipo de sinal que você não pode ignorar. Aquele momento em que você sabe que está entrando em um caminho errado. Você sente dentro de si que deveria parar, mas continua. Você sabe que determinada conversa não deveria acontecer. Continua. Sabe que determinada pessoa está levando você para longe dos seus princípios? Continua. Sabe que determinado hábito está destruindo sua paz? Continua. E depois pergunta: Deus, por que eu estou tão distante? Meu filho, algumas vezes você não precisa de um novo sinal. Você precisa obedecer ao sinal que já recebeu. A palavra de Deus é clara. Salmo 119, 105 diz: Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra ilumina o caminho. Ela mostra o que você deve fazer.
ela também mostra aquilo que você precisa abandonar. Não procure justificativas para continuar fazendo aquilo que Deus já mostrou que precisa sair da sua vida. A tentação sempre tentará convencer você de que não existe problema. É só uma vez. Todo mundo faz. Ninguém vai descobrir. Depois eu peço perdão. Mas o pecado nunca apresenta o preço completo no começo. Ele mostra o prazer momentâneo e esconde as consequências. Por isso, quando perceber que alguma coisa está levando você para longe de Deus, afaste-se antes que se torne mais difícil. 1 Coríntios 10:13 nos lembra que Deus é fiel e que, diante da tentação, também existe uma saída, mas você precisa escolher a saída. Não fique negociando com aquilo que você sabe que pode destruir sua paz. Não brinque com aquilo que você está tentando vencer. Se precisa bloquear, bloqueie. Se precisa se afastar, afaste-se. Se precisa pedir ajuda, peça. Se precisa recomeçar, recomece. Você não é fraco por escolher sair de uma situação que poderia derrubar você. Isso é sabedoria. Jesus também foi tentado. E quando Satanás tentou fazê-lo desviar do propósito, Jesus respondeu com a palavra. Aprenda isso. Quando a tentação vier, não responda apenas com força de vontade. Responda com a palavra. Guarde a palavra no coração. Porque aquilo que você alimenta dentro de você influencia aquilo que você se torna. Cuidado com aquilo que você permite entrar pelos seus olhos, pelos seus ouvidos e pela sua mente. Nem tudo merece acesso ao seu coração. Meu filho, talvez o maior sinal que você esteja ignorando seja o desejo de voltar. Voltar para a oração. Voltar para a palavra. Voltar para a presença de Deus. Talvez você tenha percebido que alguma coisa mudou dentro de você. Antes você orava com vontade. Hoje quase não ora. Antes você buscava a palavra. Hoje passa dias sem abrir a Bíblia. Antes você sentia desejo de estar perto de Deus. Hoje parece que existe uma distância. Mas escute, você pode voltar. Não importa quanto tempo passou. Não importa quantas vezes você errou. Não permita que a vergonha seja maior do que o desejo de recomeçar. Jesus contou a parábola do filho pródigo. Aquele filho foi embora, errou, perdeu tudo. Mas chegou um momento em que decidiu voltar para casa. E quando voltou, encontrou o pai esperando. Talvez hoje seja o seu momento de voltar. Voltar não significa que você nunca errou. Significa que você decidiu não permanecer longe. Tiago 4:8 diz: Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Dê o primeiro passo, mesmo que seja pequeno. Faça uma oração. Abra sua Bíblia, leia um capítulo, peça perdão, perdoe alguém. Afaste-se do que está destruindo sua paz. Comece novamente. Não espere sentir vontade para fazer aquilo que você sabe que precisa fazer. Disciplina também faz parte da caminhada. Talvez você esteja esperando sentir Deus antes de voltar, mas comece voltando. Talvez você esteja esperando sua vida melhorar antes de buscar a Deus, mas busque a Deus enquanto sua vida ainda está difícil. Talvez você esteja esperando ter todas as respostas. Você não precisa. Você só precisa dar o próximo passo. Meu filho, talvez Deus não esteja pedindo que você faça algo grandioso hoje. Talvez esteja pedindo apenas que você volte. Volte para a oração. Volte para a palavra. Volte para a verdade. Volte para o caminho. Não ignore esse desejo. Talvez esse seja exatamente o chamado que você estava esperando. Agora, Senhor meu Deus, eu entrego em Tuas mãos cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Tu conheces o coração dela, conheces suas dúvidas, conheces seus medos, conheces as decisões que ela precisa tomar. Pai, dá discernimento para que ela reconheça a Tua direção. Não permita que ela confunda seus próprios desejos com a Tua vontade. Dá sabedoria para reconhecer as portas que devem ser atravessadas e coragem para aceitar aquelas que precisam permanecer fechadas. Quando a tentação aparecer, dá força para resistir. Quando o caminho errado parecer mais fácil, lembra essa pessoa da tua palavra. Quando ela estiver prestes a tomar uma decisão impulsiva, traz paz ao seu coração. E quando ela se sentir distante de ti, mostra que ainda existe um caminho de volta. Senhor, ajuda essa pessoa a abandonar aquilo que está roubando sua paz. Ajuda a deixar para trás aquilo que está afastando seu coração de ti. Dá coragem para dizer não. Dá força para recomeçar. Dá humildade para reconhecer os próprios erros. E dá fé para continuar mesmo quando ela não entender o que está acontecendo. Que ela não procure sinais onde não precisa procurar. Que ela aprenda a ouvir a tua palavra. Que ela aprenda a reconhecer a tua direção. Que ela não confunda uma porta aberta com uma autorização para entrar. E que nunca tenha medo de confiar em
ti quando o caminho parecer diferente daquele que ela imaginou. Senhor, cuida da família dessa pessoa, cuida dos seus filhos, cuida do seu casamento, cuida do seu trabalho, cuida dos seus sonhos, mas acima de tudo, cuida do seu coração. Que ela não se afaste de ti por causa de uma fase difícil, que não desista por causa de uma oração que ainda não foi respondida, que não volte para aquilo que tu a ajudaste a abandonar e que quando olhar para trás, consiga perceber que cada passo de obediência valeu a pena. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou com você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Inscreva-se no Revelação Divina e continue conosco. Aqui vamos voltar para a Palavra de Deus, refletir sobre aquilo que Ele nos ensina e buscar juntos uma fé verdadeira. Talvez você esteja esperando um sinal. Talvez o sinal seja este. Volte para Deus, confie, obedeça e continue caminhando, porque quando Deus direciona seus passos, você não precisa conhecer todo o caminho. Você só precisa confiar naquele que conhece.